Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos mais um domingo para cultuarmos o nome do Senhor Deus e é uma alegria nós podermos louvar o nome de Deus em liberdade, podermos fazê-lo cantar em vozes audíveis, podermos ler a sua palavra. Então, ia convidar que pudéssemos juntos ficar de pé. E nós vamos iniciar o nosso ato de culto cantando um canto que diz: é teu povo aqui presente, e todos a uma só voz declarando que só tu és grande, exaltamos o teu doce nome pelo amor, pela cruz e pelo teu Filho Jesus Cristo. E aquilo que nos une aqui é o Senhor Jesus Cristo, é o nome de Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. E nós vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus cantando: limpa o meu ser, eu quero ser como ouro, preciosa prata, purifica-me, que eu seja como ouro, puro ouro, fogo de Deus é o meu desejar, é ser santo, separado para ti, Senhor Deus. Vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus. Limpa o meu ser, quero ser como ouro, preciosa prata, purifica.
te obedecer. Vamos louvar o nosso Senhor Deus. Senhor Deus, é tão bom, Pai. É tão bom nós podermos vir até à tua casa para te prestar culto, Pai. Nós te louvamos pela vida do Senhor Jesus Cristo, Pai, pelo teu Santo Espírito que sempre está connosco, Pai. Nós te louvamos porque realmente podemos estar aqui de portas abertas. Nós te louvamos porque podemos ter acesso à tua palavra e podemos lê-la e transmiti-la, Pai, de forma livre, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, que realmente fiques connosco, que possas estar a moldar e a preparar os nossos corações, Pai, possas estar a transformar os nossos corações, para que realmente nós possamos viver vidas santas, Pai, vidas separadas para Ti, Pai, vidas que Te servem, vidas que Te louvam, Senhor Deus, com tudo aquilo que nós temos, Deus. Te pedimos, Pai, que sejas com este culto, pedimos que fiques com cada um de nós, Senhor Deus. Realmente tudo aquilo que é feito seja para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. E vamos estar a acompanhar a leitura dos versos 3 até ao verso 9. Primeira de Pedro 1, do 3 até ao 9. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tremenda forma como Pedro inicia a sua carta, e realmente o objetivo da nossa fé é que realmente nós vamos ter uma vida eterna ao lado do Pai, uma viva esperança que nos motiva a cada dia a servir mais e mais, a obedecer mais e mais ao nosso Senhor Deus. Então, nós vamos estar a cantar um cântico. Este cântico diz: quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me do teu espírito e refletir no mundo o teu amor. Quero ser mais como tu. E durante este tempo nós vamos estar a recolher os dízimos e as ofertas. E eu convidava o irmão Lourenço e o irmão Rogério que nos pudessem estar a auxiliar. Como o pastor dizia no início, a recolha dos dízimos e ofertas é retribuir um pouco do mundo que o Senhor Deus nos dá a cada dia. E estou certo que todos os dias nós recebemos bênçãos do Senhor Deus. Então, vamos retribuir um bocadinho à obra do Senhor Deus para que realmente a sua obra possa ter sustento e nós possamos verdadeiramente trabalhar para o reino de Deus. Molda-me à tua imagem, Senhor.
refletir no mundo teu amor e refletir no mundo teu amor e refletir no mundo teu amor. Vamos ter uma palavra de oração com o irmão Rogério. Os irmãos têm vontade de sentar. Bom dia, irmãos. As máscaras não impedem que possamos ser alegres, felizes e simpáticos. Irmãos, deixem-me só contar-vos uma situação que me aconteceu há uns anos. Estava a falar com um amigo e eu vou sempre manter uma separação entre conflitos. Não quero ser o promotor de conflitos, portanto nunca vamos falar de futebol, está bem? Nunca vamos falar de política. Ninguém tem clubes, ninguém tem partidos. Hoje estamos todos centrados na palavra do nosso Deus. Já está. E este texto que nós vamos ler despertou-me uma memória. Estava a falar com um amigo que me perguntou: qual é o teu clube? Benfica, Porto ou Sporting? E eu pensei, ninguém pode ter um outro clube além do Benfica, do Porto e do Sporting. Mas o mais curioso foi que a minha resposta o levou para um clube não português. Os irmãos que estiveram no sábado passado lá na Quinta dos Compadres, lembram-se do pastor Daniel ter dito aquilo, tinha um mau gosto clubístico. Esqueçam, eu tenho um bom gosto clubístico. Mas, como não é português, este meu amigo ficou: mas porquê que tu não gostas de um clube português? Porquê que tu não és adepto de um clube português? Quem é que te influenciou? Foi o teu pai? Ah, só pode ter sido o teu pai. E muitas vezes nós somos assim. Temos um estímulo dos nossos pais para aceitar ou para rejeitar. Algo que nos seja uma novidade, algo que não conhecemos muito bem. Os nossos pais, a nossa mãe, o nosso pai, são uma referência. E olhando, por exemplo, para a nossa igreja, temos aqui algumas gerações de cristãos. Ou seja, os nossos pais já eram, nós somos crentes, os nossos filhos são e até alguns já estão com netos aqui entre membresia da igreja. E é bom olhar para os nossos antepassados e ver que eles também nos estimularam à fé. Outros não temos assim tantas gerações, nenhuma sequer. Fomos conduzidos à fé por outras pessoas fora do nosso agregado familiar. Temos sempre uma referência espiritual. E agora vamos ler Efésios, capítulo 5, e vamos olhar para aquilo que nos diz, aliás, para aquilo que somos desafiados hoje, a andar como filhos amados. Então vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados. Agora percebemos porque é que muitas vezes nos perguntam: pois tu gostas deste clube por causa dos teus pais, por causa da tua mãe, ou gostas, ou queres ser, ou seguiste esta profissão porque viste o teu pai, seguiste as pisadas do teu pai. Versículo 1 diz para sermos imitadores de Deus. Mas como? Estamos a ler? Como filhos amados.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E este versículo 1 pressupõe algo muito importante. Em primeiro lugar, de que somos filhos de Deus e, em segundo lugar, de que o conhecemos. Então vamos tentar perceber, em primeiro lugar, o que é ser um filho de Deus. Ser filho de Deus não é, como algumas vezes ouvimos, todos somos filhos de Deus. Não. Vamos dar uma saltada até o Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, sem fechar, obviamente, em Efésios, e nós vamos ter a possibilidade de abrir as nossas Bíblias para conferir aquilo que a palavra de Deus tem para nós. João, capítulo 1, versículo 12. E se alguém sentir força e coragem para ler o versículo 12, eu agradeço. Muito bem. Criaturas de Deus, todos somos. Filhos de Deus, versículo 12, o que é que nos diz? A todos quantos o receberam. É importante receber Jesus. É importante crer no seu nome. Que nome é este? O Senhor salva. Deus dá-nos a salvação. Então acreditamos que Jesus é o nosso Salvador. Eu acredito que Jesus é o meu Salvador. Eu aceito que Ele foi à cruz para morrer em meu lugar, que Ele levou todo o castigo que me era devido, mas que Ele ressuscitou. Ele está vivo. Então, estamos a perceber o que nos fala aqui em Efésios, os filhos. Nós somos filhos quando aceitamos Jesus, quando o recebemos na nossa vida, quando fazemos de Jesus o Senhor de tudo. E precisamos de receber Jesus, acreditar que Ele é o Salvador. E significa então que Jesus passa a ser a voz de comando na nossa vida. Temos tido um desafio ao longo desta semana que passou, orar pelo regresso das atividades letivas presenciais. E creio que aqui em Viseu também haverá aquele serviço muito importante de transporte dos mais novos para a pré ou para o primeiro ciclo. E estamos aqui com algumas dificuldades. Porquê? Porque com estas limitações terão de ser quase 2 autocarros para transportar meia turma, ou seja, uma turma inteira serão 4 autocarros e há uma voz de comando no autocarro. É do motorista. Os meninos sentam-se e os meninos vão querer ficar de pé. Mas a voz de comando quem é? É o motorista. Eu não arranco o autocarro enquanto não estiverem todos sentados, dirá o motorista, e as crianças irão obedecer. Pois bem, precisamos de fazer de Jesus a voz de comando, a maior autoridade sobre nós. É Jesus que ocupa o lugar central das decisões que tomamos e não apenas um conhecimento generalista daquilo que Jesus fez. Sim, sabemos que Ele viveu mais ou menos 30 anos, 32, 33. Sabemos mais ou menos que Ele disse assim umas coisas. Não. Não é ter um conhecimento superficial. É fazer de Jesus o Senhor, a voz de comando da nossa vida. Então, estes Efésios são chamados, em primeiro lugar, a conhecer Jesus. Não só a reconhecer a sua autoridade, mas a conhecer, a ter uma intimidade com eles. Percebemos porque é que é importante nós termos um tempo de leitura diária da Palavra de Deus? Precisamos de refletir naquilo que Jesus nos ensina. Então, os cristãos de Éfeso não tiveram a oportunidade de conviver com Jesus. Pois é, não o conheceram, não estiveram lá a comer aquele pão multiplicado por muito e por muito e por muito. Não tiveram a oportunidade de ver um qualquer enfermo a ser curado por Jesus. Não tiveram a oportunidade de ver, ou como aquela mulher, de tocar em Jesus para ficar curada. Eles não fizeram isso, mas creram em Jesus. E agora, versículo 1. Como filhos. Tornaram-se filhos de Deus. E agora estavam reunidas as condições para serem imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Como este culto está a ser transmitido, eu não vou fazer aqui o jogo do macaco de imitação, está bem? Mas temos um jogo, que é um macaquinho de imitação, certo? Conhecemos. Um faz um gesto e todos têm de fazer. E o líder da brincadeira faz um outro gesto e todos têm de fazer. E aqueles que não fizerem são eliminados, vão sendo eliminados. Mas nós não estamos a brincar. Estamos a olhar, versículo 1, para imitarmos o nosso Deus. E agora vamos fazer uma pergunta. Como é que os Efésios podiam imitar Deus? Em primeiro lugar, se Deus não é homem. Como é que nós podemos imitar Deus se Deus não é homem? Pois é, imitar Deus é viver em conformidade com o ensino bíblico. Não é ficar apenas pelos 10 mandamentos. Pois eu não adultero, eu não cobiço, então eu estou bem. Não. É
conhecer diariamente Deus. É recordar o ensino de Jesus e o alcance de cada um destes mandamentos. Por exemplo, nós podemos encontrar em Mateus, nos capítulos 5 e 6, quando Jesus nos ensina: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Perceber onde Jesus quer chegar. Mas imitar Deus também significa ser santo. Peço a um de nós que possa ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 16. Pois bem, o nosso Deus é a referência e Ele dá-se como referência para a nossa vida. Sede santos porque eu sou santo. E atenção, vamos ler Efésios 1, capítulo 5, versículo 1. Não diz: sede imitadores do vosso pastor. Pois não? Sede imitadores do vosso professor da escola bíblica dominical, que, querendo Deus, vai recomeçar em breve. Não diz: sede imitadores daqueles... Não, pois não. Imitadores de Deus. Então, o que é que Deus diz em 1 de Pedro? Sede santos. Nós precisamos de viver de costas voltadas para o pecado, qualquer que ele seja. E agora, esta é uma aplicação muito pessoal. Se para um a dificuldade é a mentira, para outro é a cobiça, para outro é a maledicência, para outro é a falta de perdão, então eu sei o que devo rejeitar, retirar da minha vida. O que é que eu devo pedir a Deus? Senhor, ajuda-me a tirar isto da minha vida. Sede santos, porque eu sou santo. Agradar em tudo aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos. Tudo o que fazemos seja para agradar a Deus, ao Senhor da nossa vida, a Jesus. Mas há mais. Então chegamos aqui a Efésios 5, 1, à última frase. Como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Creio que nós podíamos fazer um exercício agora de citar João 3,16. Talvez o versículo mais conhecido em todo o Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê? Não. Mas a frase começa: porque Deus amou. Porque Deus continua a amar a cada um de nós, a mim. Porque Deus me ama, então Deus deu o seu Filho. Então, nós temos aqui, versículo 1, um exemplo a seguir. Deus ama-nos. Nós somos filhos amados. É verdade. Aqui existem filhos rebeldes. E Jesus deixa 2 exemplos de filhos rebeldes. Então vamos abrir Mateus capítulo 21 e vamos perceber o que nos diz o nosso Mestre, o nosso Senhor. Mateus capítulo 21, do versículo 28 até ao 32. Mateus 21, versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondeu este: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe destes crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Esta ilustração é muito simples. Um homem tem 2 filhos e diz ao primeiro: Meu querido, meu filho, vai trabalhar no nosso campo. E ele disse: Sim, vou. Mas depois não foi. Então o pai teve que falar com o segundo e dizer: Filho, vai trabalhar no campo. E é difícil, é duro. Ele disse: Não quero. O texto diz que ele se arrependeu e foi. O filho rebelde não foi aquele que disse: Eu não quero. O filho rebelde foi aquele que disse: Sim, eu vou. Mas não foi. Olhando para Efésios 5, 1. Nós não somos filhos rebeldes. Nós não somos convidados hoje a ser
filhos rebeldes. Esta frase, andar como filhos amados, está aqui motivada neste versículo, em Efésios 5:1. Meus queridos, meus irmãos, vamos andar como filhos amados. Nós somos amados, não somos chamados à rebeldia, não somos chamados à desobediência, não somos chamados à hipocrisia, nem à mentira, nem à falsidade. Somos chamados a viver debaixo desta referência maior que é Jesus. Depois, o Senhor Jesus dá outro exemplo, a parábola do filho pródigo. Esta nós já conhecemos quase de cor. 2 filhos, um homem com 2 filhos. E o mais novo pede ao pai a parte da herança que lhe cabe. É tão feio dizer isto ao pai. Eu quero a minha parte. Ou seja, quase como que morre para aí, eu quero é o meu dinheiro, a minha parte. Eu quero as minhas propriedades, aquelas que, quando tu morresses, seriam para mim, mas eu quero-as agora. Quase que o filho está a condenar o pai à morte. Mas depois de ter o dinheiro na sua mão, ele sai a viver de uma forma desordeira. Ele esbanja o dinheiro. E quando está numa situação de extrema pobreza, de extrema necessidade, ele decide, eu vou pedir perdão ao meu pai, vou voltar para a casa do meu pai. Perdão. Lemos em Mateus 21 o arrependimento. Ele arrependido. E aqui voltamos a encontrar o arrependimento. É fundamental para a nossa vida o arrependimento. Nós precisamos de nos arrepender de uma palavra que dissemos na semana passada, de uma atitude que tivemos, de um sentimento que permitimos que se instalasse e que se desenvolvesse em nós. Arrependimento é fundamental para andarmos como filhos amados. Percebemos que temos de imitar o Pai. E imitar o Pai não tem nada a ver com desobediência. Irmãos, o Senhor Jesus dá-nos o exemplo. Nós tivemos este ano uma celebração da Páscoa muito distinta daquelas que estamos habituados. Ficámos em nossas casas, não pudemos ter o culto da ressurreição, não tivemos o culto da Sexta-feira Santa, não tivemos o culto da celebração da ressurreição de Jesus, todos juntos aqui no templo, porque nós podemos olhar para este momento e perceber, Jesus, o que é que Ele fez? Foi à cruz em nosso lugar, mas quando Ele estava lá, pregado na cruz, Ele pediu, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, nós precisamos ser filhos obedientes, filhos amados, filhos do perdão. Não apenas da boca para fora, mas de verdade. Precisamos e vamos fomentar o perdão. E vamos viver o perdão. Vamos ser filhos amados de um Pai perdoador, de um Pai que nos perdoa, de um Pai que tem oportunidade atrás de oportunidade para nós, dia após dia, para nos amar. E nós devemos viver assim, como filhos amados. E agora gostava que pudéssemos ler Hebreus capítulo 5, versículo 8. Um de nós pode ler Hebreus capítulo 5, versículo 8, por favor. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está a referir-se a Jesus. Sabem? A obediência está aqui no versículo 8. A obediência é uma característica do filho, de um filho amado. Jesus é o Filho amado, aquele que é o reflexo do amor de Deus por nós, que veio para morrer, não para nos condenar, mas para nos salvar. Então, andar como filhos amados, irmãos, é muito mais do que dizer eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. É mais do que reservar as 10 horas do domingo para estarmos juntos, ou às 11h30. Irmãos, isto implica muito da nossa vida. Em primeiro lugar, conhecer Jesus. Estar em contacto com Ele. Perceber o seu ensino. Aplicar o seu ensino. Significa nós irmos mais longe. Perdoar. Pedir perdão. E talvez esta seja uma pedra que já se tornou numa rocha. Eu não perdoo. Eu não vou pedir perdão. Eu não quero saber. Eu não quero perdoar. Vai acabar hoje. Esta pedra vai desaparecer. Esta rocha vai ser partida hoje. Porquê? Porque somos filhos imitadores. Hebreus 5:8 diz-nos que Jesus aprendeu pela obediência. E nós queremos ser filhos amados que obedecem. Nós queremos ser obedientes ao nosso Pai. Queremos imitar, não esta ou aquela pessoa, mas queremos imitar a pessoa do nosso Pai, o nosso Deus. E agora vamos ler o versículo 2. Já ficámos há algum tempo em Efésios capítulo 5, no versículo 1. Vamos ler então o versículo 2.
E andai em amor como Cristo também vos amou. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Irmãos, vamos ler o versículo 2 novamente. Reparem. E andai, isto é para vós, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Paulo inclui-se aqui na aplicação do grande amor. Ele escreve para os Efésios: os irmãos andem em amor, porque foram amados. Não, nós fomos amados. Ele agora também já está deste lado, do lado dos que ouvem, do lado dos que leem a carta. Pois é importante seguir, andar, caminhar em amor, como também Cristo vos amou. Aquela igreja de Éfeso era amada por Jesus. E isso era inquestionável. Às vezes nós colocamos algumas questões, temos algumas dúvidas. Será que somos mesmo bem aceites? Será que somos mesmo desejados? Será que se nós não formos ao culto alguém vai sentir a nossa falta? Vai sentir que não estivemos? Será que vai notar alguém a minha ausência? Agora, o que nós não podemos questionar é o grande amor de Jesus por nós. E esta igreja em Éfeso era amada e era uma igreja que celebrava a vida em Jesus. Celebrava a entrega perfeita de Jesus em lugar de cada um deles. Pois bem, se foi esta entrega que os salvou, e por isso eles deviam andar, deviam caminhar em amor. E este caminhar transporta-nos para as rotinas diárias daqueles cristãos. Sim, eles não tinham nem carro, nem autocarro, não tinham o funicular também aqui não está a funcionar, portanto eu não vou pegar na aplicação do funicular. Mas eles não tinham as nossas liberdades e garantias. E é verdade, nós temos a liberdade de movimentação um pouco mais restrita. Mas em Éfeso existiam os escravos. E a escravatura há muito já foi abolida em Portugal. Já não nos lembramos muito bem do que é isto, ser um escravo. De vez em quando recordamos uma série ou um filme para ver o que é o tempo da escravatura. Pois bem, alguns cristãos em Éfeso eram escravos. Outros eram livres. Outros eram senhores. Pois bem, então o que está aqui a dizer o versículo 2 é que nas vossas rotinas diárias devem vivê-las em amor. Devem revelar o amor. Seguir o exemplo como filhos amados é revelar o amor que recebem diariamente de Deus. Onde quer que estejam. Onde quer que estejam. Não apenas aqui ao domingo, às 10 ou às 11h30, ou à quarta-feira às 21h, mas quando não estamos congregados, quando nós não estamos juntos dos nossos irmãos, nós devemos revelar, versículo 2, o amor de Deus. Revelar sempre o amor de Deus. Andar em amor, em imitação à entrega de Jesus por nós, significa que, em primeiro lugar, nós aceitamos o amor de Deus. Partilhamos esse amor com outras pessoas, independentemente do dia, da hora e mais, de quem seja esta pessoa. É verdade. O Senhor Jesus, uma vez foi confrontado sobre quem era o seu próximo. Assim, no sentido de rasteira. Então diz-me lá, quem é o meu próximo? Geralmente o meu próximo são estas pessoas de quem eu gosto, com quem eu estou ao domingo, com quem eu estou à quarta-feira, por quem nutro uma boa relação, por termos uma identificação comum, Jesus. E percebemos o que Jesus explicou? O próximo é qualquer pessoa. Então todas as pessoas devem receber a nossa manifestação de amor, até mesmo aquelas que são rudes para connosco, aquelas pessoas que nem sempre são simpáticas connosco, aquelas pessoas, agora permitam-me usar esta expressão, nem sempre merecem o nosso amor. Nós nunca merecemos o amor e ainda assim Deus nos ama. Então, quando lemos Efésios 5:2, percebemos que andar em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, a nossa vida deve refletir este mesmo amor. Cantávamos este cântico. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Eu quero estar cheio do teu Espírito. Isto significa eu quero amar outras pessoas. Eu quero estar disponível para amar. Eu quero estar disponível a dar o melhor de mim para outras pessoas. Eu quero falar de Jesus a outras pessoas, não por obrigação, não com tristeza, mas com amor e com alegria.
Agora, os versículos 3 e 4. Vamos ler o que nos dizem os versículos 3 e 4 de Efésios capítulo 5. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. O que é que não deve ser visível na vida dos cristãos de Éfeso? Isto não deve ser visível em vós. Se compararmos o texto de Gálatas, no capítulo 5, os versículos 19 a 21, as chamadas obras da carne, é muito semelhante. Então, versículo 3. Não devem estes cristãos revelar qualquer tipo de imoralidade ou prostituição de qualquer natureza. Mais, fala-nos da cobiça, da indecência nas conversas, aquelas palavras ordinárias, palavras de baixo nível, aquelas frases com a possibilidade de um duplo sentido. E o nosso país tem sido invadido com músicas assim, e que às vezes nós ouvimos e até cantarolamos, fazemos uma gracinha. Versículo 3 e 4, estamos a ler? Isto não deve ser visível em nós. Às vezes vamos ser taxados de ultra rigorosos, fanáticos ou qualquer coisa do género. Mas quando nós lemos o texto bíblico, somos chamados a manter uma pureza da nossa linguagem, onde não entra esta linguagem básica, ordinária, maldosa. Isto caracteriza uma vida de quem não aceita Jesus, de quem não acredita, quem não ama Jesus. E todos estes comportamentos não deviam ser visíveis nos filhos amados. Andar como filho amado, que se eu quero viver uma vida que agrada a Deus, versículo 1, quero ser imitador de Deus, então eu não quero ter uma conversa tola. E conversa tola, creio que todas as traduções usam esta expressão, ou será que há alguma que tenha uma tradução diferente? Versículo 4, nem conversa tola. Alguém tem uma tradução diferente? Nem torpezas, nem parvoíces. Obrigado. Talvez uma linguagem que nos faça mais descer à terra e perceber o que é que Deus não quer que seja visível na nossa vida. Aquela conversa que não acrescenta nada de bom, nada acrescenta de útil, de proveitoso para a vida das outras pessoas. Pois bem, os imitadores de Deus, estes, sabem que não deve existir este tipo de conversa. Porquê? Diz-nos 1 João no capítulo 1, versículo 5, é uma base doutrinária da Igreja Cristã. Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. A nossa confissão de fé parte daqui. Deus é puro. Deus não tem uma falha. Deus não tem um pecado. Porque se Deus tivesse falha, então todos nós estaríamos a cultuar ao Deus errado. Se Deus tivesse uma limitação, até mesmo humana, nós estaríamos a adorar um homem humano, falível, pecador. Mas como diz 1 João, capítulo 1, versículo 5, Deus não tem falha. Então nós adoramos, nós imitamos a um Deus que não tem falha. Nem os Efésios, nem nós devemos viver com estes comportamentos dos versículos 3 e 4. Porque Deus não tem estes comportamentos. Imitando Jesus, nunca teremos asneiras na nossa linguagem. E sabem, Jesus conviveu com pessoas de linguagem muito baixa. Jesus conviveu com pessoas com comportamentos muito sujos. E acreditem, todos sabem disto. É muito fácil soltar um palavrão em momentos de pressão, em momentos de nervosismo. E agora, versículos 3 e 4 não devem ser audíveis, não devem ser pensados em nós. Este é um grande desafio para nós ao longo desta semana. Se o versículo 3 e o versículo 4 diz que não, então o que devemos nós ser? O que é que somos chamados a ser? Versículo 1, imitadores de Jesus, o Mestre, que em momentos de grande tensão, em momentos de oposição, e Jesus teve momentos de oposição, teve momentos em que um dos seus discípulos, dos que foram por ele escolhido para dar sequência ao seu ensino, lhe disse: tu não podes ir, tu não podes ser levado para Jerusalém, tu não podes ser preso. Não, eu estou aqui, disposto a lutar até à morte por ti. E Jesus podia soltar um palavrão, mas não soltou. Então, se Jesus não usou palavras brejeiras, vamos imitá-lo. Às vezes, argumentamos para nos defender.
é tradição. Aqui em Viseu nós dizemos assim uma palavra, mas quer dizer, é feia, mas nós já dizemos, faz parte da nossa cultura. A nossa cultura é completamente transformada por Jesus. Versículos 3 e 4. Não adianta nós desculparmos com uma tradição ou uma cultura local ou regional. Versículo 4, chocarrices. Isso não dignifica em nada o nome do Senhor Jesus em nós. E agora, versículo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O versículo 5 recorda, ou seja, eles já sabiam, em Éfeso já sabiam, que nenhum devasso, um pecador, há alguém que tenha prazer em viver no pecado. E agora, para nós, Viseu em 2020, o pecador não somos apenas nós que pecamos assim pontualmente e dizemos, bom, pecou uma vez. Agora os outros, os que estão lá fora, esses são os pecadores. É falso. Todos nós somos pecadores. A diferença que está aqui a falar no versículo 5 é alguém que tem prazer em viver no pecado. Alguém que não se arrependa dos erros que comete. Alguém que até sabe que está errado. Mas comete. E depois aquela expressão, Deus me perdoa, mas Deus me perdoa se isto é errado. Mas eu vou continuar. E sabe. E sabe que é errado. Estamos a ver? Versículo 5. Este não tem lugar no reino de Deus. Sabendo que é imoral aquela prática, e não estamos a reduzir a um grupo de pessoas que têm um comportamento, pronto, eles estão assim, então nós não os queremos aqui na igreja. Não. Versículo 5. Estas pessoas que vivem numa impureza, seja ela moral, sexual ou espiritual, e o versículo 5 faz questão de mencionar os avarentos. Aqueles que estão sempre com a mão fechada, ainda que o bolso esteja cheio, estão com a mão fechada, não querem dar nada. Provérbios capítulo 25 fala-nos disto. Dá ao pobre. Aquele que pedir, dá. Não digas, eu não tenho, e tens o bolso cheio. Vês, não tenho nada. Este é o avarento, aquele que não quer partilhar, aquele que não quer dar. O texto chama de idólatra, porque o seu Deus é o dinheiro. Então, cada um destes não tem parte no reino do Senhor Jesus. Mas havia algo importante a recordar para esta igreja. Em primeiro lugar, o reino é de Jesus. Versículo 5. Estamos a ler? Nenhum destes, seja um devasso, seja um avarento, tem parte no reino de quem? Versículo 5. Podem ler? A parte final. No reino de Cristo e de Deus. Ou seja, não é no reino dos Efésios, não é no reino dos vizienses, não é naquele reino que nós projetamos e pensamos que deva ser assim. Eu vou convidar que nós possamos abrir em Mateus, no capítulo 13, sem fechar, obviamente, Efésios, Mateus capítulo 13, versículo 24. E os irmãos hoje têm a possibilidade de fazer uma ginástica manual, de irem abrir passagem após passagem. Podes continuar, por favor.
Obrigado. Esta é aquela parábola do trigo e do joio. E há aqui algo importante. É que a boa semente, o trigo, foi lançada e quando eles estavam a dormir, eis que alguém veio e colocou o joio. Uma erva daninha muito semelhante ao trigo e que quando os servos deste dono, deste proprietário, aqui retratam os cristãos, se apercebem, eles têm um ato de voluntarismo e dizer ao seu senhor: queres que vamos lá arrancar? Queres que vamos lá tirar as ervas daninhas? A ordem que recebem é para que não o façam. Porquê? Porque podem tirar o mau e com o mau também tirar o bom. Podiam retirar o trigo confundindo com a tal erva daninha. Quem faz a separação entre o trigo e o joio, quem faz a separação entre o bom e o mau, não são os servos, mas é o Senhor. Então, o que Jesus nos está aqui a ensinar é que nós não temos a responsabilidade de julgar, de apontar o dedo. Tal como os Efésios, nós não temos o direito de condenar quem quer que seja ao afastamento eterno da presença de Deus. Nós não podemos ser os condenadores. É verdade, nós dizemos o que estás a fazer é errado, o que estás a fazer, o que estás a viver é pecado. Agora, não podemos estar a apontar, a condenar. Há pouco mencionávamos João 3,16. O Senhor Jesus não veio para condenar, não veio para rebaixar, para pisar, para humilhar, pois não. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O texto diz, para não vivermos, Efésios 5:5, para não vivermos de uma forma dissoluta, de uma forma pecaminosa, mas também não diz para sermos os juízes para quem vive assim. És pecador, és pecador, és pecador, vais para o inferno e és mau. A nossa responsabilidade é ter uma vida limpa, uma vida agradável a Deus. Avisar de quem não tem uma vida assim, das consequências que terá. Agora, não podemos ser os julgadores. Saibamos ser imitadores de Deus e não usurpadores do seu lugar. Lembro-me que em março, quando estávamos fechados em nossas casas, enviei um devocional para os irmãos. Um devocional onde falava de José e da capacidade que ele teve de não se sentar no lugar de Deus, de não condenar, não julgar os irmãos. Sim, os seus irmãos que o haviam vendido. Quando eles pediram a José, por favor, não te vingues de nós. Gênesis capítulo 50, versículo 19, diz que José respondeu aos irmãos da seguinte maneira: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Então, os cristãos em Éfeso não deviam usurpar as funções de Deus, assim como nós também não devemos fazer. Nós não somos os pregadores da morte, mas queremos ser os mensageiros das boas notícias. Aquelas notícias que falam da vitória sobre a morte. A vitória de Jesus sobre todo o tipo de pecado, versículo 5, todo este tipo de prática que é a nossa libertação. E para terminar, irmãos, vamos ler Efésios capítulo 5, o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Alerta. Alerta. A igreja necessita de estar preparada para as falsas mensagens. O texto fala aqui das palavras vãs. Também já vimos a semana passada que a igreja em Éfeso tinha sido alertada pelo próprio Paulo para a chegada destes comportamentos. Eles vão surgir, está em Atos capítulo 20, versículo 28. Preparem-se, porque algumas mensagens surgirão de fora e outras, infelizmente, dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade. Então, a igreja tem de estar alerta. Cuidado com aquilo que ouve e que deixa entrar na sua vida. Anos mais tarde, esta mesma igreja vai receber uma carta de Jesus, escrita por João, onde Jesus reconhece as obras, Jesus reconhece a perseverança, a capacidade de resistência aos homens maus, de como aquela igreja foi capaz de testar a veracidade dos que se diziam apóstolos, irmãos, mas que não eram. Contudo, foi também uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Podemos ler Apocalipse no capítulo 2, os primeiros 4 versículos, foi a carta que a igreja em Éfeso recebeu. O estado de alerta já passou. A partir de terça-feira vamos entrar num outro nível, a contingência. Ainda não sabemos muito bem que medidas
serão, na prática, aplicadas para nós, no nosso dia-a-dia, até no contexto de igreja, de reuniões, de cultos públicos. Estamos a aguardar aquilo que as autoridades vão dizer. Já vivemos nestes últimos 6 meses, e hoje, dia 13, faz precisamente 6 meses em que as escolas foram fechadas. Alguns ainda foram às aulas naquela sexta-feira, outros já não foram, outros ficaram num clima meio estranho no trabalho, porque só trabalharam a parte da manhã. A situação começou a ganhar contornos de grande preocupação e vimos as nossas movimentações restringidas ao essencial. Saímos de casa só para ir às compras. Uns queixaram-se, e muito. Ficámos em casa, sabem, com o pior dos nossos inimigos, o medo. O medo de contagiar alguém, o medo de ser contagiado por alguém, o medo de apanhar o vírus, sabe-se lá de onde, e não sabemos se em breve não estaremos novamente com o medo a bater-nos à porta. Versículo 6. Jesus chama-nos a atenção para outro contágio mais sério e mais prejudicial. A ira de Deus como uma consequência da desobediência, da rebeldia. Foi assim com os contemporâneos de Noé. Lembram-se quando Noé começou a construir a arca? Até os seus futuros genros acharam ridículo aquele sentimento, ridículo aquela postura de Noé. Foi assim com os habitantes de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pela prática constante e crescente da imoralidade. Mas também foi assim com o reino de Israel. Foi assim com o reino de Judá. E será assim quando Jesus vier novamente. Precisamos de ler Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos leve para a imoralidade. Ninguém vos leve para o pecado, dizendo que sou um portador da mensagem de Deus, dizendo que trago uma novidade. Ninguém vos leve por esse caminho, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos amados não são desobedientes, já tínhamos lido. 1 de Pedro, capítulo 4, fala do fim estar próximo. Fala também da necessidade dos cristãos estarem em alerta máximo. Pois bem, Senhor Primeiro-Ministro, nós já estamos em alerta espiritual, em alerta máximo a nível espiritual há muito tempo. Mas queremos manter este alerta espiritual sempre no nível mais elevado. Quando nós baixamos a fasquia, quando nós baixamos a guarda, então o alerta espiritual desaparece e qualquer pecado entra e faz morada. Versículo 6. Nós não queremos tolerar, não queremos estar debaixo da ira de Deus. Nós precisamos viver em sobriedade, vigiar em oração. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17, diz para nos guardarmos dos enganos dos homens maus que procuram afastar-nos da graça divina. Pois bem, o nosso nível de alerta é muito maior do que aquele que a Direção-Geral de Saúde pode emitir. O nosso alerta é um alerta espiritual. Andar como filhos amados. Lendo o texto de Efésios, percebemos que nós temos um nível de alerta espiritual constante. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs. E mais, termina dizendo, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se nós queremos andar como filhos amados, vamos deixar de lado a desobediência. Vamos deixar de lado este tipo de comportamento que nos leva à ira de Deus. Os filhos amados imitam o Pai de amor. Sabem viver em amor. Eu convido a que nós possamos viver uma semana assim. E agora nós vamos entoar um hino. E eu peço aos irmãos que, à medida que formos entoando este cântico ao nosso Deus, nos recordemos deste versículo 6, deste versículo 1, e possamos cantar em adoração ao nosso Deus. Vamos cantar e depois vamos orar. Vamos entoar este hino ao nosso Deus.
convidava os irmãos que pudéssemos ficar juntos de pé. E vamos terminar então com o hino Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui, consegue que sejamos um corpo só em Ti. Vamos terminar o nosso ato de culto cantando este cântico, este hino e louvando o nome do Senhor Deus. Pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, com tendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Suave meigo, ensina-nos a amar e como Tu sejas.